Com o aumento exponencial da temperatura média do planeta, eventos climáticos extremos têm se tornado cada vez mais comuns nos últimos anos. Ondas de calor alarmantes, rápido derretimento de geleiras, secas prolongadas, chuvas e tempestades torrenciais, tornados, ciclones, furacões, tsunamis. Consequências como enchentes, deslizamentos de terra, problemas de saúde e outras afetam a todos, mas principalmente os mais pobres e os habitantes de países periféricos. Diante da emergência climática e da ameaça de destruição a várias formas de vida, quais seriam as contribuições atuais das ciências humanas para pensarmos a questão do meio ambiente e da natureza? Para falar sobre esse tema e responder a algumas perguntas, o Diacrônico recebe Bruno Vasconcelos. Bruno é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre em Política Social pela Universidade Autônoma de Barcelona e doutor em Sociologia pela UNB, Universidade de Brasília. Além disso, é professor de Sociologia e Filosofia do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Eu acho que não tem nem separação, assim, né? Porque você só consegue pensar o ser nessa articulação, né? Com os fatores exógenos a ele, assim. Então, eu imagino que essa seja uma discussão, não a discussão ambiental, mas a discussão entre natureza e cultura. Eu acho que ela constitui o próprio eixo da reflexividade, assim, né? Não há como pensar o humano apartado dessa articulação, né? Então, assim, que é o debate dos naturalistas, né? Então, assim, de alguma forma, assim, você se vê afastado de uma cosmologia mitológica a partir do momento que você começa a tentar interpretar outras causas para a existência, né? Então, acho que os naturalistas colocam isso em questão, né? São os princípios que mobilizam o cosmos. Eles não podem mais ser míticos, né? Então, eu acho que não é nem interessante, assim, no sentido de ser interessante para quem está pesquisando essas dinâmicas ambientais, porque a lógica deles é muito diferente. Mas os três lá de Mileto, né? O Tales, o Anaximandro, Anaxímenes, eles estão, de certa forma... O próprio Heráclito, que não é um naturalista, mas está ali naquela relação, estão pensando assim, como que se faz possível uma espécie de princípio que move todo o cosmos, né? Porque esse princípio já não pode ser transcendental. Então, assim, como que eu imagino princípios outros que não os transcendentais, e aí eles só podem ser naturais, e aí começa essa dinâmica que talvez seja a dinâmica que dá vazão ao movimento filosófico. Essa dinâmica vai ficar cada vez mais tensa, cada vez mais intrigante, cada vez mais tensionada entre vários autores, mas ela é uma provocação desses autores, né? É preciso pensar o que é a physis, né? Então, a physis, que é essa instância sensível, natural, né? E como que a physis, nesse processo de mediação com o sujeito, é também componente do sujeito, né? O sujeito não está apartado da physis, né? Mas é como se a gente imaginasse essa relação, né? Como pensar o homem fora da physis, aí você vai evocar uma dimensão transcendental. Se essa dimensão transcendental já está esgotada nas suas formas de explicação do mundo, da realidade, da vida, do cosmos mesmo, eu tenho que, de certa forma, incorrer em outras fontes explicativas. Então, acho que a grande sacada desses naturalistas é propor uma nova forma de orientação da razão. De respostas, assim, acho que não são questões que eles colocam, assim, né? Mas eles já avançam muito em teses, em postulados, hipóteses possíveis. Tipo, pensar como que o Tales articula a forma da água é muito intrigante, assim, né? Porque a gente até hoje percebe essas relações que ele tinha feito na biologia contemporânea, assim. Ou pensar as relações que o Anaximandro e Anaxímenes pensam sobre o ar e o infinito. Então, são questões que não são tão problematizadas, porque ali não tinha nem ferramenta teórica para problematizar tais questões, mas que seja um debate massa, assim, né? Um debate interessante.
Tem um antropólogo que tem teses muito interessantes, assim, chama Tim Ingold, que ele trabalha numa perspectiva que eu acho muito boa, assim. Talvez a contribuição mais importante desses autores indígenas não seja a desses autores indígenas em si, mas seja a perspectiva de pensar uma outra forma de articulação com os povos originários, né? Que o Tim Ingold e o próprio Bruno Latour estão imaginando assim, se você cria formas de reconhecimento desses agentes sociais, mas que não sejam reconhecimentos do tipo cartesiano, tipo, eu vou lá fazer etnografia dos povos originários e eu vou criar uma interpretação sobre o que eles interpretam do cosmos, né? Você vai criar uma espécie de lógica indexatória, assim, é eu que vou falar sobre o que ele acha que ele sabe, mas na verdade é eu que sou o portador do discurso, né? Então, nesses autores aparece essa ideia, que para mim é uma ideia fundamental para pensar ecologia, meio ambiente, que é justamente reconhecer que esses autores podem falar a partir das próprias referências. Então, assim, aí nesse caso, os agentes não originários assim, seriam testemunhas, né? Então, eu acho que esse seria o plano, para mim, mais interessante. Assim, a gente é testemunha das cosmologias infinitas que podem ser produzidas, né? Não é que eles não contribuem, e eu acho que eles contribuem de forma fantástica, assim, mas eu acho que essa é a questão que mais me parece interessante, assim, como que nesse modelo a gente pode pensar assim, formas não cartesianas de organização dos saberes, dos poderes, e aí por isso que eu falei do Bruno Latour, porque é essa dinâmica que eu acho que precisa ser repensada e ele traz isso muito bem, né? A natureza não é uma lógica inerte, fixa, objetiva, que você pode olhar desde fora, assim, né? Porque esse olhar desde fora, ele é um produto dessa lógica do esclarecimento iluminista, né? Da separação, né? E o Bruno Latour traz essa dinâmica de possível indiferenciação, de um trânsito entre humanos e não humanos. Então, ele até traz um conceito que eu acho fantástico para pensar essas questões, que é o conceito de máquinas purificadoras. Assim, né? Então, as máquinas purificadoras são estruturas da modernidade, né? Da modernidade dos saberes ocidentais, né? Que elas tendem a separar e diferenciar. E na medida em que elas separam e diferenciam, elas vão criando ontologias quase que independentes, assim. E aí você começa a não mais perceber os não humanos a partir de perspectivas que podem ser vistas por outras ontologias, né? Então, quando autores tipo Krenak, qualquer outro autor que não seja vinculado a essa lógica ocidental cartesiana provoca uma neo-ontologia, e a gente não faz o desserviço de cooptar essa ontologia para dentro da nossa prática, que já é problemática, você cria essa dinâmica do testemunho. Assim. Então, acho que essa é a grande questão, assim, né? Como verificar a possibilidade infinita de muitas ontologias, dos humanos e dos não humanos, dos tipo assim, sujeitos biológicos e culturais articulados numa espécie, que aí esse Tim Ingold usa muito essa lógica, né, de fronteiras porosas, né? Então assim, não existe um ser destituído do ente, não existe uma natureza para além da cultura, existem, e aí tem um termo muito bom que eu pelo menos acho que é interpenetrações, assim, né? E essas interpenetrações são árduas, né? Elas têm uma lógica de aridez, é difícil, né? Porque a gente tende a não só observar o mundo, mas o mundo é uma estrutura cognitiva, né? Então a gente não só tende a olhar o mundo ocidentalmente, mas o Ocidente nos construiu enquanto sujeito. Então o vício nosso é colonizar, né? Então
não é o termo colonização igual a gente conhece, assim, mas colonizar de valorar e dar significados a partir dos quadrantes que a gente acha condicionantes, assim, né? Então você olha para um povo originário e fala, não, agora eu sei o que ele está pensando. Não sabe, né? Assim, acho que o grande desafio é esse, né? Pensar como articular formas de reconhecimento, mas que não sejam os sujeitos ocidentais que reconheçam, mas que esses sujeitos se auto-reconheçam a partir das próprias dinâmicas e das próprias simbologias que lhes são próprias, assim, acho que. Mas a contribuição é fantástica, assim. Agora resta saber como lidar com essa contribuição, né? Porque parece que rola um vício de colonizar, assim, todas as contribuições e adequar elas a uma normatividade que é própria do mundo ocidental, assim. Que é bizarro a gente falar assim, mundo ocidental, brasileiro colonizado, só o ocidental, né? Mas de algum jeito essas violências fazem com que a gente seja portador delas, né? Que elas nos constituem, assim. Essa coisa do Ingold e do Bruno Latour foi, num primeiro momento, sempre foi muito mal interpretada. Assim, esses caras estão falando que as coisas têm intencionalidade, ou os não-humanos têm consciência. Não é essa a questão, né? A questão é que, por exemplo, se você vê uma báscula episcopal, assim, é uma coisa. Mas essa coisa tem intencionalidade, né? Não que ela porte uma consciência autônoma, né? Mas eu mesmo sou um corpo. A intencionalidade do meu corpo eu não sei de quem é, né? Então, assim, tem uma lógica isso, né? Que eles estão ali pensando essa porosidade entre estruturas, entre agentes, entre humanos e não humanos, entre natureza e cultura, né? Essas coisas não são diferenciadas. Mas a gente está viciado nessa diferenciação, porque essa diferenciação é que construiu o nosso mundo. Ou seja, isso é um negócio que é difícil escapar disso, porque a gente só vive a partir dessa dinâmica, né? Então, assim, você olha para o carro e fala, o carro, o idealismo alemão, né? O carro existe porque eu penso sobre o carro, né? Mas será que é assim, né? Todos os objetos que não são sujeitos são uma espécie de reflexo da relação cognitiva desses sujeitos sobre os objetos, né? E eu acho que essa talvez seja... É por isso, assim, o meu trabalho não é sobre meio ambiente, mas acaba passando pelas dinâmicas do meio ambiente, assim, né? E esse é o desafio, é pensar como que essas interpenetrações constroem tanto humanos e não humanos, né? Aí tem uma questão que eu acho muito interessante, que é, na filosofia tem aquela coisa, né? Matéria-forma, potência e ato, movimento, né? Mas como que a gente estabelece um registro limítrofe, assim, né? Tipo, onde está a forma no processo, né? Assim, como que se constitui a forma, né? Então, assim, o humano é uma forma, né? E se ele é uma forma, ele é também uma abertura para novas formas possíveis, né? Então, não tem nenhuma dimensão nesses autores de fixidez e rigidez, né? E é por isso que é tão difícil ler esses autores dentro de uma perspectiva mais intrigante, porque você tende a analisar eles a partir de uma referencialidade que eles não estão interessados, assim, né? É estranho pensar isso, mas não tem, né, uma separação, a não ser uma separação ideológica, que é essa que o Guattari vai estabelecer uma análise, e aí as diferencialidades elas vão construir contornos de domínio, né, de dominação, colonização, né, porque é justamente essa incompreensão de que não é uma incompreensão assim casual, é uma incompreensão causal, né, que a ideia do Deleuze, do Guattari, que eu acho muito interessante, é pensar justamente essa lógica, assim, né, o que é um corpo sem órgãos, né? O que é uma máquina, né? Uma máquina é um registro de desejos, assim, né? Então, assim, o carro não é um carro, né? Ele é um carro, mas ele tem a consciência humana, né? Produzindo um carro, né? Então, assim, essas coisas, elas são fronteiriças, né? Então, acho que esse talvez, hoje, assim, né? Pode ser que eu pense diferente depois, mas, assim,
Hoje eu imagino que o grande desafio dessas discussões entre humanidades e ecologia seja essa possibilidade de pensar os objetos do ambiente não como uma instância separada, mas constituinte, assim. E não naquela coisa meio riponga constituinte, assim, só a natureza, assim, não. Mas constituinte em termos, inclusive, cognitivos, né? Tipo, aquela coisa da báscula episcopal, assim, é a mesma coisa, assim, por exemplo, um objeto ritualístico de alguma tribo específica, né? Aquele objeto é um objeto, então ele não é natureza, mas ele já é cultura. Mas ao mesmo tempo ele é uma cultura que é não humana, mas humana. Porque aquele objeto também produz efeitos nos sujeitos que estão manipulando, pensando no objeto. Então a gente criou uma distinção que talvez seja ficcional, né? Não é ficcional, mas assim, é preciso entender que nessa perspectiva existem múltiplas ontologias possíveis. E aí a dinâmica do testemunho talvez seja essa. Pode ser mais interessante testemunhar essas múltiplas ontologias numa lógica interseccional, assim. Aí eu poderia responder assim, não, daquele jeito mais kantiano, assim, não, só existe natureza se alguém pensar sobre ela, né? Mas acho que talvez não seja isso, mas seja assim, só existe o humano e só existe natureza na relação entre essas duas instâncias, né? No Guattari, no Deleuze, assim, parece essa lógica, eles são antissistêmicos, né? É uma crítica violenta aos sistemas. Mas o Ingold vai falar de uma outra coisa de sistema. Então eles têm compreensões diferentes sobre o que são sistemas, né? Então assim, para falar um pouco do Guattari, é um livro pequeno, um livro que parece simples, assim, mas ele envelheceu bem. Você olha para o livro, assim, parece que ele tem uma pegada muito atual até hoje, assim, e consegue estabelecer algumas frentes de diálogo que são muito boas, assim. Quando ele fala lá das 3 ecologias, tem um conceito em que ele articula, que acho que é um conceito-chave, que dá para entender bem, que é que ele vai chamar de ecosofia, uma articulação ético-política entre 3 registros, que é o registro social, ambiental e subjetivo. Só que quando ele vai olhar para esses 3 registros, ele sempre vai olhar para ele negativamente. Então, ele vai estabelecer os 3 registros e, ao pensar esses 3 registros, ele vai fazer uma crítica sobre a articulação ético-política que se estabelece entre esses 3 registros, né? Porque, assim, se pensar a articulação dos 3 registros, é o que a gente estava comentando antes, não dá para pensar subjetividade fora do social. E não dá para pensar o social fora do ambiental, porque ele é uma ambiência já. E aí, se você pensa essa relação, você tem tipo um anel, né? Não tem como desarticular essa dinâmica. Mas ele está falando de uma articulação ético-política. É como se a gente dissesse assim, que nessa circularidade dos 3 registros, tem uma espécie de normatividade que opera sobre ela, que é ético-política, né? E a ética já é cultural, né? Então você pensa assim, não, como que eu penso uma ecologia fora do humano, né? Não tem jeito. Ou como que eu penso uma natureza fora do registro social? Também não tem jeito. Então, porque se a gente for pensar, se fosse possível pensar, a primeira forma de organização humana, assim, ela já é social e ecológica ao mesmo tempo, né? O que vão mudar são as formas de organização cognitiva do que é o entorno, né? E aí, na medida em que você enxerga o entorno, como que eu me produzo nesse entorno, né? Então, aí no Guattari sempre vem essa postura muito crítica, que é que a ética política que articula esses 3 registros é uma ética que a gente pode chamar de capitalista, industrial, né? Das máquinas produtoras de signos, assim, né? Então todos os sentidos estão, de certa forma, articulados por uma lógica produtiva, capitalista industrial, que tem como o seu grande motor a dinâmica de equivalência geral. Então tudo é subsumido a uma lógica equivalencial.
Então, assim, a natureza é um objeto a ser equivalenciado. O humano é um objeto a se fazer equivalencial. Os objetos que o humano constrói também entram num jogo de equivalências, que é o jogo dos trânsitos do mercado. Então, está tudo parametrado a partir dessa disposição, que é uma disposição que, por excelência, é abstrata. Então, assim, essas três instâncias, elas são formas de estar no mundo. Assim. Então, o mundo é marcado por essas instâncias, mas é uma disposição ético-política que vai, de certa maneira, criar o quadrante onde essas instâncias se relacionam, né? Então, a crítica do sistema social, que articula esses três registros no no Guattari, vai ser justamente essa, assim, porque essa máquina produtora de signos, ela fecha um quadrante sobre os três registros, né? E não deixa nada escapar dessa... que ele até usa um termo que eu acho bonito, assim, que é uma lógica de aplainar. Então ele faz tudo virar equivalencial, né? Então tudo é objeto de consumo, né? Inclusive, você pensar, parece ser irônico, assim, e até meio amalocado você imaginar que existe um mercado de carbono, né? Isso faz o livro do Guattari ser muito bom, assim, ele envelhece bem, sabe? Isso leva a gente para uma discussão muito interessante que é isso, se tudo é posto numa dinâmica equivalencial, não existe possibilidade de deixar uma espécie de outra ontologia se fazer possível, porque ela vai ser equivalenciada num mercado de trocas geral, né? Então, o carbono é equivalencial, o povo originário é equivalencial, um movimento social é equivalencial. Então, assim, a maquinaria desses signos, ela é potente justamente por isso. E aí, isso está no Deleuze, né, que está no Guattari também, que é essa lógica, né? Esse sistema de organização produtiva, ele não funciona apesar dos problemas, né? Ele funciona através de uma dinâmica de colapsos contínuos, né? Não é apesar do colapso, é por via do colapso, né? Então, assim, essa não é uma questão para o capitalismo, né? Porque em muita discussão sobre ecologia tem aquele negócio, é uma ameaça planetária. E daí, né? Agora, 2023 tem lá um plano de ocupar Marte, né? Colonizar Marte. O problema do planeta é um problema para os pobres, né, que vão ficar aqui. Tem lá uns estudos, eu não entendo disso não, mas que você precisa de 22 pessoas para colonizar Marte. Assim. Não, é sério. Assim, e tem acho que saiu há uns 15 dias atrás uma matéria que o acordo de emissão de carbono para 2030 já faliu. Assim, né? Então, assim, os países agora já falam, não vai dar. Então, assim, a dinâmica capitalista, ela é essa dinâmica que funciona na própria ideia de uma fissura constante, assim. E a fissura não é um problema, né? Ela é um contorno possível, assim, né? Ele funciona rearranjando o tempo inteiro. Então, assim, tem até aquela declaração do Fernando Henrique Cardoso, acho que é de 97, assim, fala assim, 1/3 dos brasileiros são inempregáveis, assim, não tem o que fazer, né? E isso é extremamente bizarro, né? Você pensa, é um sistema de organização produtiva que agora não precisa mais de uma série volumosa de sujeitos humanos, né? Então, esses sujeitos são descartáveis. E esses sujeitos não podem morrer de fome. Então, esses sujeitos, eles vão criando condições, e se a gente for pensar numa ecosfera mais radical, assim, as cracolândias, o garimpo ilegal, o corte de madeira na Amazônia, pesca ilegal, mineração ilegal, todas essas formas de registro são problemas desses três registros, né? Então, assim, é a articulação do sistema produtivo enquanto capitalista
que vai produzindo inúmeras formas ontológicas de vida, né? Mas, tinha um welfare state, não tem mais, assim, e o capitalismo continua, assim, né? Então, eu acho assim, essa dinâmica, tem a não interferência, assim, não, na minha perspectiva não faz sentido, porque a dinâmica já é interpenetração o tempo todo, né? Assim, é por isso que existe dinâmica no mundo, né? Porque não são só não humanos que a gente simplesmente deixa existir, né? Porque os não humanos e humanos são a mesma coisa, nesse sentido do que a gente está discutindo, né? Porque se alguém só pegar essa parte, fica louco, né? Mas, então, eu imagino essas três ecologias como uma forma de reflexão muito interessante por causa disso, assim. Então, não tem como, e aí isso aparece no texto, pensar outras formas de... Porque tem essas, né? Tem jeito de pensar um capitalismo que não degrada, assim. Não tem pro Guattari, assim. Ou você reordena o sistema de produção e reordena a orientação do sentido produtivo, porque não existe não produção, né, nessa lógica, né? Porque produzir os sujeitos e os objetos é tudo dentro da mesma lógica de articulação e reciprocidade. Então, assim, para ele não tem outra perspectiva que não seja uma perspectiva radical, né, de reorientação da produção, né? Porque todas as outras perspectivas estão, de certa forma, cooptadas por esse fenômeno abstrato que a gente chama de filosofia ético-política ocidental, assim, né? Então, as formas de organização se dão através dela, né? Tipo, é igual, assim, beira uma piada, assim, o povo fala assim, vou usar um tênis de material reciclado, e o tênis de material reciclado é mais caro que o tênis de borracha, assim, né? Então não faz sentido, assim, só vai ter um pouquinho de gente muito rica com tênis reciclado e um povo muito pobre que é o próprio objeto a ser reciclado, né? Assim, então é um lixo humano, né? Então, a ameaça planetária do Guattari é essa, assim, é um sistema, e o próprio Ingold vai falar, não, é um sistema, mas é um sistema que articula humanos e não humanos numa porosidade interseccional, né? Então, o que me parece, assim, tentando fazer uma síntese, assim, que é que o Guattari faz a crítica ao sistema das equivalências gerais que o capitalismo produz, e o Ingold, de certa forma, corrobora essa crítica ao sistema, mas na perspectiva de imaginar uma nova sistemática, né, entre humanos e não humanos, assim, a partir de outras ontologias possíveis. Assim, acho que mais ou menos eu imaginaria que dá para pensar um diálogo entre essas duas fontes de filosofia a partir dessa lógica.